Olá, amante do terror. Arte, um conceito um tanto subjetivo. Muitos têm visões diferentes sobre o que ela significa. Cada um possui a sua visão, mas todos temos o senso comum de que a arte deve ser tudo, menos nociva à vida humana. Todos, menos os membros de um movimento artístico chamado Are We Cool Yet? Ou, na tradução, Já Somos Maneiros? Há muito tempo, mais precisamente no século XIX, quando a ciência começou a prestar um pouco mais de atenção em eventos anômalos, antes considerados bruxaria, e começaram a estudá-los, foi quando a raça humana começou a contemplar os fenômenos sobrenaturais como uma nova ciência secreta, onde os governos e organizações mantinham esses estudos em segredo. Mas esses fenômenos sobrenaturais passaram a chamar a atenção de um outro lado: os artistas. Claro que assim como os fenômenos anômalos começaram a chamar a atenção dos cientistas, eles também começariam a chamar a atenção dos artistas, que passaram a ver os objetos anômalos como um meio de revolucionar a arte. Claro que não todos, mas um certo grupo de artistas que viam um meio de evolução por meio de anomalias, não importando se era perigoso ou não. Na década de 1870, Paris era considerada o centro da arte no mundo, e grupos artísticos constantemente discutiam se projetos artísticos de natureza anômala poderiam ser considerados nesse meio, e isso durou até 1874, quando o mais famoso centro de exibição artística da época, o Salon de Magnifique, decidiu que qualquer exibição que fosse não natural era proibido. Mas isso não foi o suficiente para parar artistas determinados a mostrar a sua arte. E assim, em 1874, surgiu uma variação do Salon de Magnifique, o Sommes Devenus Magnifiques, que na tradução fica Já Somos Magníficos. Ele foi um centro de exibição artística, só que dessa vez eram apenas artes de natureza anômala, e essas exibições passaram a ser feitas uma vez a cada 10 anos, e assim o mundo da arte anômala crescia cada vez mais, se espalhando por toda a França e em seguida por todos os continentes do mundo. Em 1974, na sexta abertura de exposições do Sommes Devenus Magnifiques, dois grandes artistas, Marcel Duchamp e Ruiz Marcos, tinham dois pontos de vista diferentes. Marcel com um ponto de vista científico e Ruiz com um ponto religioso, e tinham discussões acaloradas entre si. Porém, os dois iriam apresentar suas artes no mesmo lugar. Eles então tiraram uma fotografia, onde Duchamp e Ruiz estavam lado a lado. Nessa fotografia, Duchamp havia sussurrado algo para Ruiz. O que ele disse foi um mistério por muito tempo, até que um repórter, que afirmava estar perto o suficiente para escutar, disse que ele recitou as seguintes palavras: Are we cool yet? E foi assim que surgiu uma das organizações mais perigosas, a ALCI, ou Are We Cool Yet? É uma organização artística surgida no século XIX na França. Ela usa objetos anômalos perigosos como uma forma de revolução, uma revolução artística. Porém, a única coisa que conseguiram foi serem vistos como terroristas da arte. Alguns gostam desse título, mas outros abominam. Eles não têm um poder centralizado, ou sequer um líder fixo. A maioria deles agem por conta própria. Então eles meio que podem fazer o que eles quiserem, desde que não prejudique outros membros. E falando em membros, você sabe quais são os requisitos para entrar na ALCI? Basta você falar que é um membro e fazer alguma arte boa o suficiente com algum objeto anômalo. E aí, você já está fazendo parte da ALCI. E nem se preocupe com esses negócios de tradições ou crenças, porque eles não têm nada disso. Você faz o que você quiser, desde que seja artístico. O único e simples objetivo dessa organização é atrair o máximo de público possível para observar a sua arte. Eles querem que o mundo veja, mesmo que isso custe a vida de pessoas. Em um conto onde o SCP-173 é supostamente destruído, entre os escombros do corpo dele havia um papel escrito algo, e o que estava escrito era Are We Cool Yet? Eu falei sobre isso no vídeo sobre a origem do SCP-173, mas como é um vídeo antigo, eu vou falar sobre aqui novamente.
Algum membro da Alce, que chamam de O Escultor, fez essa estátua com concreto, argila e certas propriedades anômalas. É basicamente um golem de argila e concreto. Mas qual era o objetivo do escultor na hora de criar a estátua? Ele queria o mesmo que todos os membros da organização querem. Ele queria que todo mundo visse a sua arte. Só que, digamos que o escultor levou esse objetivo muito ao pé da letra e fez um objeto anômalo que ou as pessoas olham para ele ou elas morrem. E ficou assim até a fundação conseguir capturá-lo. E muitos se perguntam do porquê a sua classe não é neutralizado, já que aparentemente ele foi destruído. Ao meu ver, se a Alce pode fazer um SCP-173, ela pode fazer 2. Então acho que não importa quantas estátuas eles destruam, sempre vai aparecer mais uma. E lembra da SCP-187? Então, quando ela olhou para o SCP-173, eu tenho certeza de que ela não viu ele sendo destruído, senão ela não teria tido aquela reação. Ao que parece, ser destruído não faz parte do futuro do 173. As coisas que vão acontecer envolvendo essa estátua no futuro vão ser muito, muito ruins. Tudo pela arte mais bela.